Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, só o Senhor. Como que é precioso entendermos que essa fonte, querido, ela jorra dentro de nós, amém? Nós somos portadores dessa fonte. Como precioso é. Como é precioso. Amém. Pastor Paulo. Carlos. Amém. Glória a Deus. Ah, sim. Ah, Deus. É bom quando é assim. Amém? Xerecandaramasto. O Max estava falando sobre semente aqui. E dentro da parábola do semeador, tem uma parte que a semente cai à beira do caminho, né? E o Senhor explica essa parábola. Ele explica assim: filhos, essa semente que cai à beira do caminho e os pássaros arrebatam, representam as pessoas que ouvindo a palavra do reino, mas não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração. Amém? Então o reino nós precisamos estar atentos. Então fala para quem está do seu lado, esteja atento à semente que está sendo semeada. Fala assim para ele: seja uma terra boa agora, para que essa semente frutifique em você. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Quero beber do teu rio, Senhor. Capítulo 25. Sacia minha sede ao meu querido. Eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Aleluia. Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu:
A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Amém? O Senhor tem falado muito ao meu espírito nessa palavra que é tão conhecida da igreja. Talvez você veja aqui hoje, eu quero conhecer uma palavra que eu nunca ouvi. Deixa eu falar para você, você nunca vai vir a um culto para escutar uma palavra que você nunca ouviu. Porque a palavra do Senhor sempre se renova a cada dia. Mas talvez você vai receber no teu espírito, se você deixar teu espírito aberto para receber esta palavra, e você puder entender no espírito, a tua mente vai compreender ela. E quando eu li esse trecho, o Senhor falava ao meu espírito, todas eram virgens. Então todas eram boas, não tinham diferença. Todas elas, todas as 10 eram virgens. Todas essas virgens tinham uma lâmpada, ou seja, tinham algo a apresentar, tinham algo a oferecer. E o Senhor foi ministrando ao meu espírito sobre a palavra que nós temos de volta para casa. É em casa que nós acertamos alguns detalhes, irmãos. E quando nós vamos entrando nesta palavra, nós vamos entendendo que essas moças estavam à espera de um noivo para participar de uma festa. Todas elas queriam participar daquela festa, daquele casamento, daquelas bodas. E todas elas levaram sua lâmpada. E eu não quero dizer que levaram as lâmpadas apagadas. Eu entendo que todas levaram as lâmpadas acesas. Quer dizer que todas as 10 tinham lâmpadas e as lâmpadas estavam acesas. A diferença foi que com o passar do tempo se tardou um pouco. 5 consumiu o seu azeite, consumiu o seu óleo e apagou-se a lâmpada. Quando veio o grito que venha o esposo, elas acordaram desesperadamente e não tinham mais luz. E elas quiseram buscar nas outras 5 que tinham mais reserva. Então eu entendo que era um período de descanso. Elas estavam cansadas talvez da caminhada, do dia que foram correndo para chegar até aquele lugar e esperar aquela festa. E elas dormiram, entraram num período de descanso. E nesse período apagou-se as suas luzes, a luz da lâmpada. E aí quando veio o esposo, algumas, que eram 5, tinham uma reserva. E é sobre essa reserva que nós vamos falar hoje, nessa noite, para que você entenda isso no seu espírito. Porque muitas das vezes na nossa vida religiosa, irmão, nós estamos a todo pique, estamos fluindo, estamos cantando, estamos pregando, estamos tocando, estamos ministrando, estamos trabalhando no serviço da comunidade, trabalhando nos serviços que tem na igreja, estamos ali servindo. Mas sempre chegará um período onde nós vamos precisar de reservas. Só ter o dom, só ter a lâmpada, só ter ela não vai ser suficiente se você não tiver o combustível para acendê-la. Ter uma lâmpada sem combustível é a mesma coisa de ter um carro, uma Ferrari na garagem e não ter gasolina. Não adianta você ter uma Ferrari, todo mundo vai passar na sua casa, vai passar na garagem da sua casa e vão olhar a aparência e vão falar assim: nossa, que carro, uau, que casa, uau. Ele pode, uau, mas você não pode, porque você não pode andar, porque você não tem gasolina. Então o Senhor, Ele nunca teve interessado no nosso serviço, irmãos. O Pai nunca teve interessado no nosso serviço. O Pai nunca teve interessado na qualidade do serviço que nós prestamos a Ele. Porque enquanto o nosso serviço faler alguma coisa para a nossa aparência, nós podemos estar sendo tratados como as 5 imprudentes que trabalharam, não vou falar que elas não trabalharam, elas se prepararam para a festa, elas arrumaram a roupa da festa, elas levaram a lâmpada, mas não tinham reserva. E quando a gente se preocupa com a nossa aparência, nós podemos estar esquecendo do essencial, que
começa dentro de casa. As 5 que trouxeram a reserva, elas trouxeram da onde a reserva? De casa. Então você pode ter um ministério fabuloso, você pode ter um chamado fabuloso, o teu serviço pode ser excelente, você pode até brilhar mais que a luz de Cristo, mas se você não tiver a reserva que vem de casa, se você não tiver o altar que vem de casa, você pode ter todos os púlpitos da cidade, mas se você não tiver o altar, e o altar é diferente de púlpito, altar nós temos em casa, altar nós temos com o Senhor, é na intimidade, é aquilo que nós vivemos com o Senhor e manifestamos aqui no púlpito. Você só manifesta no púlpito aquilo que você já tem lá no altar, não tem outra forma de manifestar. Senão nós vamos ser comparados a essas virgens imprudentes, que estavam ali prontas, estavam com o traje de festa, mas não estavam preparadas para a festa. Então nós queremos falar sobre o óleo. Óleo representa unção, óleo representa vitalidade, óleo representa força, representa conservar. O óleo é o que movimenta a junta. Você pode ver em todas as engrenagens tem óleo. Quando você vai fazer uma boa comida, tem o óleo. Tudo tem óleo para conservar, para movimentar, para ungir. Porque quando nós consagramos alguém a pastor, profeta, evangelista, apóstolo, nós derramamos o óleo que representa que nós estamos derramando sobre ele a unção e a autoridade sobre aquele ministério que ele está sendo reconhecido. Então nós precisamos entender, querido, com muito mais do que fundamentos difíceis, muito mais do que palavras difíceis, muito mais do que um culto onde você vai e fala: uau, aquele pastor pregou coisas tão profundas que tocaram a minha alma. E eu quero deixar claro para você que o Senhor não tem propósito nenhum com a sua alma. O Senhor não tem propósito em tocar a sua alma. O propósito de Deus é tocar o teu espírito. A alma é um lugar perdido. A alma, ela ficou desgovernada quando entrou o pecado no homem. O propósito de Deus para o homem sempre foi governar o homem a partir do espírito. Sempre foi. Adão tinha a escolha de colher, de poder comer da vida de Deus, e ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali inicia um processo de decadência, que foi o que, quando a serpente engana Eva, ela usa do engano para dizer algo, mas não para dizer a verdade. Ela falou assim: olha, você vai conhecer todas as coisas, mas ela não disse para Eva que ela ia morrer. E todo homem, com a imaginação dele, acha que vai comer e vai morrer na carne. E quando o Senhor fala conosco, o Senhor não fala nada na carne. O reino de Deus não é carnal, ele é espiritual. Então quando o Senhor falava para Adão, ele falava assim: Adão, se você comer dela, teu espírito morre. E a partir daquele momento, o espírito do homem entrou num processo de distanciamento de Deus. E aí o Senhor precisou fazer planos de restauração, planos da salvação, para nos dar a condição hoje de ter esse acesso, como o Miqueias nos ministrou aqui, que hoje o Espírito do Senhor, hoje Cristo habita dentro de nós. A partir da morte e ressurreição de Cristo, nós tivemos a condição de ter o nosso espírito restaurado. O espírito do homem foi restaurado. E agora você precisa saber que a alma é o maior problema deste século. As maiores doenças que nós enfrentamos hoje estão na alma, que muitos julgam que é coisa, possessão demoníaca. Demônio não é alma. Depressão, alma. Tristeza, pânico, tudo isso é alma. Por quê? Porque a alma é o lugar das suas emoções, seus sentimentos. Sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, sentimento de ódio, sentimento de raiva, é alma. E qual é o problema do homem? Quando o homem não conhece a Cristo e não tem o seu espírito governado por Cristo, a alma do homem não tem aonde ancorar. Em Hebreus 6 fala que Cristo é a nossa esperança como âncora da nossa alma. Então o espírito que tem dentro de nós, portando Cristo, ele ancora a nossa alma. E quando você chega nesse estágio,
você chega num estágio onde a sua alma não ancora na carne. Quando a alma ancora na carne, o que vai te dominar são os teus desejos e as tuas vontades. Quando a tua alma está ancorada na carne, o que vai dominar a sua vida são aquilo que você deseja fazer na carne, são os teus pecados. Tudo isso vão te governar porque a tua alma está ancorada na carne. Mas a partir do momento que você entende isso e entende que você precisa ancorar a tua alma no Espírito, porque o teu Espírito comunica o Espírito de Deus, você começa a ter um processo onde a tua alma começa a ser governada pelo Espírito. E aí você começa a voltar aonde o Senhor desejou que a igreja voltasse. Hoje nós temos a igreja como corpo de Cristo. E o Senhor, Ele usa o corpo de Cristo para se mover na terra. Nós, como corpos de Cristo, movemos Cristo na terra. Por muito tempo a igreja esqueceu disso e abandonou disso, e ficou dentro dos seus cultos denominacionais, fazendo culto para pessoas, e enchendo até a igreja de pessoas, mas essas pessoas continuavam vazias. Aí as igrejas estavam cheias, mas as pessoas estavam vazias, porque nenhum culto levava as pessoas a questionar, ou levava elas a entender que elas precisavam de Cristo. E quando nós começamos a entender, e foi por isso que Lutero, ele começou uma grande reforma. Quando Lutero começou a grande reforma, ele estava fazendo uma reforma para desmistificar a mentira que estava dentro da igreja. Só que essa reforma não acabou, irmão, ela continua. Hoje eu e você precisamos continuar reformando no Senhor, entendendo os processos de Deus para nós. Senão nós vamos querer fazer coisas, nós vamos querer participar de festas, nós vamos querer mostrar o nosso talento, mas nós vamos esquecer a nossa reserva. Irmão, não é normal o dia que você está passando por tribulação, você falar assim: eu não frequento o culto. Não é normal. Isso é falta de reserva. Não é normal o dia que você fala assim: hoje eu não estou legal, eu não vou ministrar, eu não vou cantar, eu não vou tocar. Não é normal. Não é normal. Isso não é uma vida que tem a alma ancorada no Espírito. Essa é uma vida que tem a alma ancorada na carne. Se as coisas externas podem influenciar as coisas internas, que é o Espírito, tem algo errado. Porque no reino de Deus é de dentro para fora. O processo de Deus é espírito, alma e corpo. Se algo externo está influenciando o Espírito, reveja, porque está faltando azeite. Quando algo externo está influenciando você, querida, é porque o azeite já esgotou. E é por isso que às vezes a gente participa dos cultos, e às vezes a gente vem num culto e fala assim: nossa, que legal, que culto abençoado, que gostoso. Aí você começa a namorar, você começa a noivar, você entra em lua de mel. Aí daqui a pouco, passa um tempo: não está legal, esse ventilador é barulhento, essa igreja é calorenta, não tem nem ventilador ali. Você começa a entrar no processo de achar as coisas erradas. E aí você começa a achar as coisas erradas num lugar. E o problema nunca foi o lugar, o problema é que você está tentando viver de fora para dentro. O processo de Deus é trabalhar a sua vida de dentro para fora. Quando o teu espírito pegar as coisas de Deus, quando essa chave for virada em você, querido, nada vai se importar. Nada. Você não vai se entristecer com nada. Você não vai olhar para o pastor, você não vai olhar para o irmão, você não vai olhar para ninguém. Por quê? Porque virou-se uma chave de dentro para fora em você. E a reserva que está em você vai sempre deixar acesa a tua lâmpada. Sempre acesa. O maior erro, você pode contemplar, o maior erro da igreja é chegar para estar num lugar pela carne ou pela alma. Irmãos, 99% das pessoas selecionam uma igreja, um grupo de adoração da igreja, e não pela palavra que é ministrada. 99% das pessoas, elas selecionam uma igreja para congregar quando ela vai num lugar que tem uma adoração maneira, que ela vai num lugar onde tem um grupo de louvor, tem uma adoração que flui legal. Enquanto a adoração é só um processo. É só um processo. Você tem que selecionar o lugar pelo alimento que o lugar te dá. E hoje nós queremos profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que tem uma mudança de entendimento.
Porque a igreja precisa discernir o alimento que está sendo liberado na igreja. Hoje os filhos de Deus não estão com discernimento, estão comendo qualquer coisa, e não tem discernimento de que tipo de alimento está sendo liberado. E se a dieta não é boa, irmão, com certeza a sua vida também não será boa. Se a dieta espiritual, se a mesa que é servida na casa não é uma mesa que te leva a Cristo, você vai continuar com seus meros problemas. Porque nós temos que entender que não são as circunstâncias que nos movem. Porque não adianta eu estar num lugar que o louvor é legal, que a casa é legal. Amanhã os meus problemas continuam. Se eu não tiver Cristo governando a minha vida para me direcionar, se não tiver o azeite dentro de mim para direcionar a minha vida, querido, amanhã, 7 horas da manhã, a hora que o relógio despertar para você trabalhar, você já entra em crise novamente. Então nós precisamos entender o que é ser igreja. Nós precisamos ser prudentes, porque o noivo vem para a festa, mas só participa da festa do noivo quem tem reserva. E a reserva, querido, não é o que eu faço bem. A reserva não é o que eu pratico bem. A reserva é o que eu tenho lá no altar. Sabe, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que termos uma visão apostólica e profética é não perdermos tempo. Não perdemos tempo com as coisas dessa terra. A sua vida vai mudar. O que você lê vai mudar. O que você posta nas redes sociais vai mudar. Porque você não vai perder tempo. Você vai começar a perceber que você precisa deixar que o Cristo que está dentro de você se manifeste. E esse crescimento ele vai sendo gradativo. E a palavra vai confrontando você a cada dia. E geralmente você nunca vai sair do culto contente. Você vai sair sempre triste com você mesmo. Porque você vai dizer, Senhor, eu preciso ainda me ajustar nesses detalhes. Isso significa que o maligno não roubou a palavra que foi semeada na tua vida. A palavra do Senhor fala para nós que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por muito tempo nós fizemos campanhas de libertação. Por muito tempo nós gostamos de derrubar as pessoas no chão. Mas o que adianta a gente derrubar as pessoas para elas saírem ali fora da porta e o demônio pegar elas de novo? Porque se elas não têm uma mente cativa a Cristo, que conhece a palavra, o demônio vai pegar elas. Então nós estamos aumentando a ignorância das pessoas. Por muito tempo eu participei de campanhas de libertação. E aí, irmão, sabe o que acontecia? Era sempre as mesmas pessoas que vinham caindo endemoniado. E aí até um dia que o Senhor falou para mim, você está estragando a vida dessas pessoas. Por quê? Porque cada demônio que sai, quando ele volta, ele traz um monte com ele. Você, em vez de dar a minha palavra, ah, meu Deus, em vez de você semear a minha palavra, você está querendo semear a exaltação do teu ministério, querendo dizer que você é o homem que tem poder para expulsar. Não, quem expulsa os demônios é no nome de Jesus. Então semeia a palavra de Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Pedro começou a ministrar, e aí começou a ter curas, os demônios sendo expulsos, e as pessoas iam até Pedro, e a sombra de Pedro curava. Não era assim? O que o Senhor permitiu acontecer com Pedro? Vai para a prisão, Pedro. O Senhor mandou Pedro para a prisão. E eles passaram a noite na prisão. E lá o Senhor falou com eles, eu vou tirar vocês daqui, agora vocês vão lá e preguem a minha palavra. Preguem a minha palavra. Eu não estou mandando vocês ficar fazendo show. Olha, se você for ler essa história, você vai entender. Pedro estava curando e achando que estava abafando, estava expulsando demônio e achando que estava abafando. E o Senhor falou, por quê, querido? Tudo aquilo que é nosso, o Senhor vai parar, querido. Tem muita coisa que nós estamos fazendo que é nossa, e o Senhor nos para. Porque sinais não nos aprovam. Por quê? Porque dons são irrevogáveis. Sinais não são aprovação. A aprovação está ligada aos frutos e ao caráter que nós impartimos de Deus, de Cristo. Então eu ser um pastor que faço fila aqui para você orar, eu posso estar aumentando a ignorância.
Não estou falando que o Senhor não liberta, não cura, mas não adianta nada eu tirar o demônio agora para sair da porta ali e o demônio entrar com mais 2 ou 3. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não for liberto pela palavra, se você não for liberto por Cristo. Então quando o Senhor falou isso, o nosso espírito falou muito forte. E hoje quando eu meditava nesse trecho, o Senhor falava comigo sobre isso. E o Senhor falava sobre Pedro. Irmãos, eles não estavam fazendo nada errado, eles estavam abençoando pessoas. Eles estavam curando pessoas. Eles estavam lá, libertando pessoas, à sombra de Pedro. Aí o Senhor vamos parar isso aí. Todo avivamento que não provém dele é parado por Deus. Tudo aquilo que é nosso é parado por Deus. O Senhor para Pedro, manda para a prisão. Chega lá dentro, conversa. Agora Pedro, agora vocês vão sair e vão pregar a minha palavra. Vão pregar Cristo. Aí Pedro sai de lá, ninguém consegue entender, e Pedro volta a pregar. Nós não podemos desviar, irmão. O pastor Elias ministrou aqui que nós não podemos nos distrair, porque a distração nos rouba do propósito. Tem coisas do reino que são distração. Eu não estou ministrando aqui para você que Jesus não cura. Eu não estou ministrando aqui que Jesus não liberta. Não é isso. Jesus cura, batiza, liberta, faz tudo isso. Mas qual tem sido o propósito dos nossos cultos? Fazer shows ou edificar Cristo nas pessoas? Quais têm sido os propósitos dos nossos cultos? Sermos mais parecidos com Ele ou temos o nosso ministério exaltado? Temos o nosso nome exaltado? Quando nós somos imprudentes e nos comportamos como essas 5 imprudentes que não têm reserva, elas saem fazendo de tudo para dar certo. E elas tentaram fazer de tudo para dar certo. Dá um pouquinho para nós, grita aqui. As prudentes falam, agora não dá mais. O que nós temos só dá para nós. Por quê, querido? Porque reserva é individual. Quando você está andando no seu carro, ele entra na reserva, o que você faz? Hoje eu estava vindo para o culto, meu carro entrou na reserva. Eu sei que o primeiro posto que eu passar, eu tenho que abastecer. Porque a minha reserva me dá condição. Ai, meu Deus do céu. A minha reserva me dá condição de ir até aonde? Ao posto. Você tem ido ao posto ou você tem passado do posto? Se você tem passado do posto, se você tem deixado o Espírito Santo, se você tem deixado o Espírito de Deus de lado, se você tem deixado o seu devocional de lado, se você tem deixado a tua parte em casa de lado, o teu sacerdote de lado, talvez você passou do posto. E se você passou do posto, você vai ficar sem reserva. Então elas tinham uma reserva. Elas não tinham um tanque cheio, elas tinham uma reserva. Reserva é aquilo que dá para você chegar até o próximo lugar para abastecer. Então, querido, não tinha nada de errado naquelas moças. Para todo mundo que olhavam, eram as moças perfeitas, porque eram virgens. E virgindade representa santidade, representa beleza, honestidade. E quando nós olhamos para a igreja, e sempre que o Senhor fala sobre igreja na Bíblia, Ele sempre usa uma representação de mulher. Uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia é a passagem do rei Salomão conquistando o coração da Sulamita. Essa é uma passagem que eu fico viajando, irmão. Tem gente que não gosta de cantar, fala assim, isso aí está na Bíblia, esse negócio aí. Mas é porque nós olhamos muito tempo religiosamente. Se você entender que aquela mulher representa a igreja, está ali para representar, porque nós não somos a esposa de Cristo, não somos a igreja, a esposa de Cristo.
Quando Salomão chegou com toda a sua glória e estendeu o cetro para aquela mulher, Salomão chegou com toda a sua pompa, nos seus cavalos reais, e estendeu o cetro para aquela mulher, achando que o que ele era, o que ele tinha, o que ele podia fazer, ia chamar a atenção daquela mulher. Aquela mulher correu dele. Só que Salomão viu uma pureza e uma coisa extrema naquela mulher. Falou: não, eu preciso dessa mulher. Eu vi que essa virgem, ela é pura e ela tem algo diferente. E ela é uma mulher que cuidava das suas vinhas, cuidava do seu pedaço. Salomão vai lá e se disfarça do quê? Daquilo que o pai dele tinha ensinado ele ser, pastor de ovelhas. Disfarça do quê? Como que ele podia disfarçar de pastor de ovelhas um rei, irmão? Vou falar para você como. A palavra do Senhor fala que o filho faz o que vê o pai fazendo. Então é de dentro para fora. Um rei vai lá e disfarça de pastor, chega lá, faz amizade com a sulamita, conquista o coração da sulamita. E a sulamita ela passa a aceitar noivar com o rei sem saber que ele era o rei. Ela aceitou casar com ele não porque ele tinha, porque ela não sabia quem ele era. Alguém pegou aí. A igreja que entende quem é o esposo dela, ela não vem para o culto para receber algo do que ele pode dar. Ela vem porque ela se encantou com a beleza, a simplicidade de Cristo. É uma igreja que se encantou com a simplicidade de Cristo. Cristo, quando veio para a terra, ele não veio com toda a sua glória, ele veio em simplicidade. Ele veio simples. E uma igreja que entende isso, que chega no dia de domingo, ou chega no dia de quarta, ou chega no dia de sexta, e se reúne, não para receber coisas de Deus, ou não se reúne porque acha, eu sei que Deus é poderoso, não. Se reúne simplesmente pela simplicidade dele, e saber quem ele é, e fala assim: eu aceito a simplicidade do reino, eu não quero nenhum status, eu não quero nada. Quando nós olhamos assim, nós entendemos. Uma igreja que tem reserva, uma igreja que não vai ser paralisada pela política, uma igreja que não vai ser paralisada pela crise, uma igreja que não vai ser paralisada pela corrupção, uma igreja que não vai ser paralisada pela situação adversa, porque ela já largou disso faz tempo. Ela vive para manifestar a verdade do reino que está em cada um. E como um corpo, ela sai pela cidade para ministrar a graça do Senhor. Nós precisamos entender que o propósito do Pai hoje é mover na terra pelo seu corpo. Cristo se move pela terra pelo seu corpo. Nós somos o corpo, irmão. A igreja, como um corpo, ela responde ao comando de Cristo, que é o cabeça. Se nós somos um corpo, se nós somos um corpo, qual é o propósito de nós sermos um corpo? Você já parou para pensar qual é o propósito que o Senhor nos chama de corpo? Qual é o propósito que a Bíblia nos chama de corpo? Para levar salvação, para levar prosperidade, para levar graça. Então o propósito da igreja nunca foi ficar só em paredes. O propósito da igreja foi governo, sempre foi. Pastor, sim. O propósito da igreja sempre foi governo, governo de Deus, cultura do céu atraindo a terra, atraindo a cultura do céu à terra. O propósito de Deus sempre foi esse. Quando colocou o homem na terra, ele colocou para este princípio: Adão, você vai comer da minha vida e vai ministrar a minha vida sobre a terra. Você vai governar sobre tudo, Adão. Você vai dominar sobre os peixes. Você vai dominar sobre tudo. E uma coisa impressionante é você entender isso. Pega no espírito que eu vou falar para você aqui agora. Quando o Senhor forma a terra, e Ele cria, Ele diz para as águas: águas, deem os peixes. E as águas dão os peixes. Produzam peixes, produzem seres viventes. E as águas produziram. Quando ele chega na terra, ele fala: terra, produza os vegetais, vegetação, árvore. E a terra produziu. Mas em Efésios fala o quê? Que nós fomos
eleitos dele desde antes da fundação do mundo. Então, se nós fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo, ele não podia falar, haja homem. Ele só precisava ministrar o homem que já havia nele desde antes da fundação do mundo. Ele forma o homem. A palavra não fala que ele cria o homem, fala que ele forma o homem do pó da terra. Sopra, no hebraico é ruá, fôlego de vida no homem. E esse fôlego é forma. Então entenda comigo. Nós saímos de onde? De Deus. Que a palavra fala que nós somos eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo. Deus pega o homem, tira de dentro do seu espírito e sopra o fôlego de vida ao homem. E o homem se torna um ser vivente. Agora vem comigo. Se você pegar um peixe lá da água e tirar ele e colocar na pia da sua casa, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Me ajuda aí, o que acontece com ele? Se você pegar a árvore que está plantada ali e tirar ela da terra, o que acontece com ela? Se tirar o homem de Deus, o que acontece com ele? Porque tudo aquilo que é tirado da sua fonte de vida morre. A nossa fonte de vida é Deus. A nossa fonte de vida é Cristo. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar sem reserva. E sabe o que é ficar sem reserva? É quando você está longe dele. Você está preenchendo a sua vida com coisas da terra. Você está preenchendo o seu tempo com coisas da terra. E aí você tem negligenciado o propósito de Deus para a tua vida. Aí você não busca reserva, você negligencia o propósito de ser um sacerdote. Você negligencia o propósito de governo. Quando o homem peca, ele dá de mão beijada para Satanás o governo da terra. Terrível isso, irmão. Quando Adão peca, ele dá de mão beijada tudo que era para nós governarmos, ele dá para Satanás. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, precisa estabelecer um plano, porque Deus não tem plano adicional para ninguém, não existe plano B. O problema é que nós pecamos, aí o Senhor precisa fazer uma correção na nossa rota e voltar à origem. Deus só tem um plano para a sua vida e um plano para a minha vida. Tudo que nós sofremos são por nossa própria decisão. E aí o Senhor precisa fazer um atalho para trazer de novo a gente à origem. O propósito do homem sempre foi o mesmo, mas o pecado fez toda essa volta que você conhece de toda a história, e precisou ser redimido com sangue. Para remir aquele pecado, a primeira coisa que aconteceu foi 2 animais serem mortos. E o Senhor cobre a vida de Adão e de Eva para dizer assim: eu estou cobrindo vocês com aquelas peles. E aquilo ali já representava o sacrifício que ia precisar para remir toda a humanidade. Na verdade, Adão e Eva precisariam morrer. Eles precisariam morrer para ser perdoados dos pecados. Aí o Pai, com infinito amor, não. O homem que eu criei, não, eu quero que a terra seja cheia. Como é que eu vou acabar agora aqui no princípio? O amor do Pai, que nos constrange a entender isso, posicionou Adão num lugar de remissão. E aí o Pai vem com um plano de redenção. Eu preciso enviar um que vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar, nascido de mulher. E ninguém melhor que seja o meu filho. Por que seja o meu filho? Porque filho faz o que o pai pede para fazer. Por que o Senhor enviou Cristo? Quando Cristo chegou aqui, Jesus falou assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Cristo não veio com propósitos e com ideais. Cristo não veio para ser um revolucionário. Jesus não veio para ser um líder. Jesus não veio para mudar e tal, enfrentar. Jesus veio para cumprir expressamente a vontade do Pai. E a vontade do Pai: filho, você vai lá e vai morrer pelos meus filhos, pelos seus irmãos. E aí quando o Senhor morre, e aquilo é profético, ele fala que desce às profundezas. Está aqui. Você não tem mais governo sobre a terra. Você não tem governo mais. Satanás, agora eu devolvo ao homem que vai manifestar a glória do reino de Deus sobre a terra. E aí eu e você hoje podemos, querido,
Aí você vai falar assim: pastor, mas não dá, o senhor está falando isso, mas o senhor não conhece, o senhor não sabe a tribulação que é o demônio puro, é o diabo puro, é o diabo puro. Lá no meu trabalho é o diabo puro, lá na escola é o diabo puro, meu vizinho é o diabo puro. Sim, é por isso que você carrega Cristo. Porque quando você deixa uma propriedade abandonada, irmão, o que acontece? Se você comprar uma terra ali em Paraibuna aqui e deixar abandonada lá, e daqui 10 anos você voltar lá, o que vai acontecer com ela? Tem alguém morando nela. E para você readquirir essa terra de novo, você tem que ter um documento. Você vai ter que entrar na justiça e falar: essa terra é minha. Tem que expulsar esse poceiro. Então é basicamente isso que a igreja precisa fazer. O diabo, ele tomou lugares que não era para ele tomar. Ele tomou a educação, ele tomou a saúde, ele tomou a religião, ele tomou a política, ele tomou as artes, ele tomou, meu Deus, a economia. Você acha que essas coisas são normais, irmãos? Você acha que é normal? Estão ensinando nas escolas, estão querendo ensinar, não estão ensinando, estão querendo ensinar nas nossas escolas que o nosso filho, ele pode ser o que ele quiser ser. Se ele quiser ser uma porta, ele pode ser uma porta. Ele vai colocar um sexo dele: eu sou uma porta. Se ele quiser dizer que ele é uma árvore, eu sou uma árvore. Eu sou um animal. Você acha que isso é normal? Não, querido, é só lugares que a igreja ainda não entrou e expulsou o poceiro que está lá. Nós portamos uma verdade, e essa verdade, ela é fortíssima, que precisa ser manifesta. O problema é que nós, como igreja, ainda não sabemos diferenciar a verdade de engano, e vivemos enganados, e sendo enganados, que achando que estamos certos. Essa semana eu li uma frase, irmão, que o Senhor me confrontou demais. É uma frase que diz assim: quem tem medo da verdade, uma coisa assim, não está disposto ao diálogo. Aí eu fiquei lendo aquilo, o Senhor falou para mim: o que é verdade? O Senhor falou: o que é verdade? O Senhor falou para mim: verdade, querido, não é o que você acha ser certo. Verdade não é aquilo que talvez é bom ou que você goste. Verdade é a pessoa de Cristo. E quando nós temos essa pessoa e olhamos a partir dela, e enxergamos a partir dela, tocamos a partir dela, visualizamos o ambiente a partir dela, e entendemos tudo a partir de Cristo, temos olhos de Cristo, ouvido de Cristo, boca de Cristo, mente de Cristo, nós começamos a entender o que é verdade e o que é engano. E eu vou deixar bem claro para vocês: o açúcar, ele não é um veneno. Alguém morreu porque comeu açúcar aqui, irmão? Todo dia você come açúcar, todo dia você adoça o seu café, adoça o seu suco. Ele não é um veneno. E por não ser um veneno, tem gente que exagera nele. O açúcar, por não ser um veneno, você exagera. E aí depois que você exagerou, o que acontece com você? Você passa a ter uma diabetes. Aquele engano que o açúcar não era veneno te enganou. A verdade é que açúcar em excesso te mata. E assim é saber a partir de Cristo. Não fique enganado com coisas certas. Nem tudo que é certo é verdade, querido. Porque se fosse verdade, Adão e Eva não tinham caído. Quando a serpente enganou Adão e Eva, ele enganou com coisas certas. Olha, se você comer dessa aqui, você comer dessa árvore aqui, você vai conhecer muitas coisas. Era certo isso ou não? Certo, mas não era uma verdade. A verdade era que o homem seria desligado da sua fonte de vida. A partir daquele momento, o homem ia passar a viver pela sua mente. A partir daquele momento, nada que vinha de Deus fluía através do homem mais. O homem teve que trabalhar, desenvolver a sua colheita, teve que desenvolver tudo por seu próprio conhecimento.
Não era Deus mais fluindo. Olha, irmão, que privilégio que você tem hoje a partir de Cristo. Você pode ter a mesma mente que Adão tinha lá no princípio em Cristo, se você permitir que o Espírito do Senhor flua sobre você. Se você permitir ter reservas, que quando vir o dia mau, que quando vir o desemprego, que quando vir a falta de dinheiro, os problemas não vão te abalar, porque você está alicerçado na verdade, e essa verdade vai te governar, e você vai ser cheio dela. E aí no dia da festa você vai entrar e vai celebrar, porque você teve reserva. Sabe o que eu falo para você, querido? É tempo de você dormir igual aquelas virgens dormiam. Mas antes de descansar, faça reserva. Antes de você ter o sono dos justos, façam reserva. Façam reservas. Você vai precisar de reservas. São as reservas que vão te garantir que a tua lâmpada esteja acesa. São as reservas que vão garantir que a tua vida em Cristo esteja acesa. Porque vão passar os tempos, você vai começar a ver nas pessoas problemas, e isso não vai te afetar, porque você tem reservas. Então nunca foi as pessoas, irmãos. O problema da igreja nunca foram os pastores. O problema da igreja nunca foram os membros. O problema da igreja nunca foram os obreiros, nunca foram os músicos, nunca foram. O problema da igreja sempre foi nós, que não nos permitimos se tornarmos como Cristo. E aí quando nós não temos a visão de Cristo, tudo é problema. Tudo é problema. Esse dia me falou assim: pastor, eu gosto muito do senhor, porque eu vejo que o senhor não é um pastor que está trabalhando por dinheiro. Eu falei assim: eita. Como nós entendemos que as nossas palavras são um veículo que demonstra o nosso pensamento, dali no Espírito o Senhor revelou assim: ó, quem governa aquela família, quem governa aquela casa é mamon. Quem governa aquela casa é o dinheiro. Através de uma palavra, Senhor, que nunca aquela pessoa vai conseguir comer de Cristo se ela não se libertar deste processo. Ela não está na igreja porque ela quer uma mudança, uma transformação na sua casa. Ela está só na igreja porque ela sabe que tem um pastor que não depende do dinheiro, que não ganha do ministério, que tem seu trabalho profissional. E ela nunca vai permitir que Cristo seja gerado nela. Porque algum dia que ela vê o dinheiro alguém fazendo uma pintura diferente na igreja, ela vai assim: ó, eu dei o meu dinheiro para fazer isso aí. Não, essa igreja está administrando errado. Por quê? Porque elas estão nos princípios de Mamon. Quem governa ela é o dinheiro. Então ele não dizima porque ele está cumprindo um princípio. Ele dizima para dizer, como aqueles fariseus: estou dizimando. E era tão interessante que quando o Senhor sentou ao lado do gasofilácio para ouvir aquela mulher dizimando, o Senhor, a palavra fala assim: e ele sentou para ver como eles depositavam. Não era quanto, era como. Esse como do Senhor era como. Qual era o espírito do depósito daquelas ofertas? E aí ele chegou nos seus discípulos e falou: aquela mulher deu mais. Aí os discípulos: como deu mais? Porque ela deu daqui. Ela deu com princípio, ela deu com amor. Como o Marcos ministrou aqui, o meu dízimo não é para me ficar rico. Meu dízimo é para me proteger. Agora, querido, aquilo que nós depositamos aqui pode ser bênção ou maldição. Porque toda vez que você deposita aqui para você ficar preso com ele, pode ter certeza que está sendo maldição na sua vida. Porque você não conseguiu libertar de mamão ainda. Ah, pastor, mas tem muita gente fazendo coisa errada. Irmão, tem muita gente fazendo coisa errada, mas não nos nivele por baixo. Nós portamos uma verdade, vivemos debaixo dessa verdade e manifestamos essa verdade.
Você está numa igreja apostólica e profética, onde o Cristo vai ser gerado em você de dentro para fora. Você está aqui não é só para fazer um culto legal, você está recebendo uma ativação para ser ministro de Deus nessa cidade. Você está aqui recebendo uma ativação para ser um portador de Cristo. O negócio de Deus sempre foi sacerdócio, governo. Querido, vai chegar o tempo que a nossa palavra nessa cidade terá peso. Vai chegar o tempo que a nossa palavra vai ter peso. Mas para isso o Senhor está procurando aqueles que têm um coração segundo o coração dele. Pessoas que ele pode confiar. Pessoas que ele pode confiar, que não vão se corromper. Em Eclesiastes 7:8 diz o que para nós? Que para Deus mais importante para Deus é o fim de uma coisa do que o começo dela. Então, querido, começar bem é obrigação nossa, mas terminar bem é desejo do Pai, é desejo do Pai. Desviar do propósito no meio do caminho é desejo de homens, quando as nossas vontades querem ser expressas. E hoje eu trouxe uma palavra aqui que o Senhor falou ao meu espírito: reserva. Meg, todas as igrejas cristãs são o corpo de Cristo. Todas. Mas nós temos uma oportunidade de sermos as 5 puras que tem reserva. Essa é a diferença. E quando tiver essas reservas, querido, nós vamos entrar. Nós vamos entrar para desfrutar. Então não fique esperando. Não fique esperando. Um dia, não fique esperando esse dia. Comece a partir de hoje. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite. Você que tem desejo de buscar mais do Senhor, mais fome do Senhor. Se quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Vamos orar junto. Vamos adorar junto. Quem deseja buscar mais dessa fonte, quem deseja buscar mais, você que vem que não, eu preciso de reserva, querido. E não deixe o orgulho tomar conta da sua vida, não. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Sua luz. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Oh, expressamos Sua luz. Oh, e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano. E Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa,
tua verdade nos governa, tua verdade